Você sabe, né? Aquele momento que você sente que algo precisa mudar, mas não fora de você, dentro. A gente vive correndo, tentando transformar o mundo, mas a verdadeira transformação vem de dentro do coração. Há uma jornada que todos precisamos trilhar, mas ela não está nos mapas e nem nos caminhos do mundo. Ela começa no silêncio, dentro de nós. Agora eu quero falar com você da mais bela e desafiadora transformação que a gente pode fazer: a reforma íntima. A reforma íntima é o caminho do espírito que cansou de andar em círculos. É o despertar da consciência. E talvez, na verdade, muito provavelmente, o motivo da gente estar aqui encarnado de novo. Esse vídeo é um convite, é um chamado, não para mudar o mundo, mas para mudar você mesmo. Bem-vindos à jornada da reforma íntima. Ressignificar, reformar, repensar, recriar, reconstruir, recompor, reencontrar. Você já sentiu que você precisa mudar, mas não sabe por onde começar? Quantas vezes olhamos ao redor em busca de respostas? Quantas vezes a gente sente um vazio que não sabe nem explicar de onde sente isso? Tentamos mudar o mundo, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. A verdadeira reforma não começa fora, começa dentro do nosso próprio espírito. Uma inquietação, como se a nossa alma estivesse pedindo algo. É nesse momento que começa o verdadeiro despertar. Reforma íntima é o despertar da alma. E a alma sussurra, mas às vezes também grita. E esse grito às vezes se confunde com ansiedade, tristeza, inquietação. Mas no fundo é a sua alma dizendo: ei, psiu, tem algo maior aqui dentro de você. Não é sobre espiritualidade de aparência, é sobre se olhar no espelho da alma com coragem e reconhecer que há sombras dentro de nós, mas também que há luz. Como disse Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E aí eu te pergunto, para onde você está olhando? Tem olhado para dentro de si? Tem escutado o chamado da sua alma? Uma citação de Emmanuel, através de Chico Xavier, ele diz assim: sem esforço próprio, ninguém consegue escapar da sombra para a luz. A vida nos convida o tempo todo para a evolução, mas será que a gente tem ouvido ela? Reforma íntima é quando você para de apontar o dedo para fora e começa a apontar para dentro do seu próprio coração. Eu vou ler aqui para vocês coisas que a gente encontra pelo dicionário, pela internet, sobre a reforma íntima. Começa assim: atribuir um novo sentido à vida, superar padrões estabelecidos pela tradição, ver a vida de uma forma diferente, entender que as coisas precisam de um novo sentido, encontrar novidade no que a gente vê todo dia, saber e compreender que as coisas e as pessoas mudam. É um ato de extrema liberdade, onde você pinta o mundo do jeito que você escolhe. E o que a espiritualidade traz sobre essa ressignificação? Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Espírito da Verdade traz a seguinte frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Também vou ler uma frase do Jung, outra, né? Adoro o Jung. Ele diz assim: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim
por tornar consciente a escuridão. Quero trazer também para vocês um depoimento de Célia Xavier. Ela diz assim: nosso programa essencial na luta é o aprimoramento próprio, a fim de que o mundo em torno de nós também se aperfeiçoe. No livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, traz uma mensagem de um dos mentores de André Luiz, o Gúbio. Ele diz assim: a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. Atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. Hermance Dufault também traz um livro inteiro sobre reforma íntima. Ele chama Reforma Íntima Sem Martírio, que indico muito essa leitura. Vou trazer um trecho dele aqui para vocês. Reformar é formar novamente, dar nova forma. Reforma íntima nada mais é que dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Reforma íntima não é exterminar o mal que existe em nós, mas sim fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência. Não é reprimir, mas reeducar os nossos sentimentos. A transformação moral pede uma força de vontade de aperfeiçoar-se. Requer um direcionamento adequado do autoconhecimento e a aceitação das características da nossa personalidade que dificultam um pouco, às vezes, a prática do bem. Por exemplo, falar de forma a nunca atacar ninguém, quem quer que seja. Não tomar nada como pessoal. Não fazer suposições. Fazer sempre o melhor que pudermos, com sinceridade e boa vontade. Eu vou citar outra frase de Jung. Deu para perceber que eu gosto um pouquinho do que ele diz, né? Vamos lá. Nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interna, e é só à luz dos acontecimentos internos que entendo a mim mesmo. São eles que constituem a singularidade de minha vida. Eu vou citar aqui o Livro dos Espíritos também, de Allan Kardec, a questão 909. A pergunta para o Espírito da Verdade foi essa: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? No que ele responde o seguinte: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Triste, né? Reformar-se é travar uma batalha invisível que ninguém vê. Não é bonito nas redes. Não é confortável. É enfrentar o próprio orgulho disfarçado de razão. Enfrentar a raiva que você finge que não sente. É perdoar quando tudo em você grita por vingança. A reforma íntima é uma guerra silenciosa. E todo dia a gente perde ou vence pequenas batalhas dentro de nós. Mas também é libertador, porque cada conquista íntima é um degrau a mais que a gente sobe na conquista da nossa verdadeira paz. Um peregrino estava caminhando, carregando uma mochila cheia de pedras pesadas. Eram suas culpas, suas raivas, seus remorsos. Até que chegou alguém e ele disse: você não precisa carregar mais isso. Por que você carrega isso? Você ainda carrega o que não te pertence mais. No que ele retrucou: mas quem serei eu sem tudo isso? E esse alguém respondeu: você será livre. Eu sei, tem dias que a gente sorri por fora e sangra por dentro. E tudo bem, porque enfrentando a própria sombra que a luz se revela. Eu vou ler aqui para vocês outra frase do André Luiz. A criatura humana traz consigo, no íntimo, a oficina divina. É aí que reside a luz ou a treva, conforme as escolhas diárias. Eu vou citar também um espírito que eu gosto muito de ler, Ramatiz. Ele diz que a reforma íntima é a engenharia sagrada que reconstrói o nosso templo interior. De novo Jung,
Ele diz que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, e sim tornando consciente as suas sombras. A reforma íntima é como cuidar de uma ferida. Primeiro arde, depois alivia e por fim cicatriza. É se permitir sentir, acolher, perdoar, perdoar o outro e perdoar a si mesmo. Tá bom, vamos lá para a prática. Muito bom falar, né? Vamos lá para a prática, por favor. Vou te dar dicas espirituais, tá? Prática, mas com profundidade, tá bom? Respire antes de agir. Faça um silêncio interior por 5 minutos todo dia. Escute o seu silêncio. Observe os seus pensamentos antes de agir. Entenda as suas dores antes de julgar as dos outros. Perdoe sem que o outro peça. Perdoe mesmo sem receber desculpas. Ore com o coração, mesmo sem palavras. Faça o bem, mesmo se ninguém estiver vendo. Substitua julgamento por compaixão. Quando a dor bater, pergunte a si mesmo: o que isso veio me ensinar? Ore com fé, com vontade. A fé é a ponte. Confie, a alma sabe o caminho. A gente não precisa ser perfeito, nem vamos conseguir ser se a gente tentar. A gente só precisa estar disposto a se transformar um pouco a cada dia, tentar nos aperfeiçoar sobre nós mesmos. Jung dizia: aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Quem não tem culpa? A cura começa quando a culpa vira aprendizado. Eu vou citar uma máxima de Chico Xavier. Para mim é a máxima das máximas. Abre aspas. Embora ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode mudar agora e fazer um novo fim. E não precisa mudar tudo de uma vez só. É impossível. Não é assim que o universo dança. É aos poucos. Só precisa começar. Um pensamento mais elevado, uma ação mais consciente, uma palavra mais doce. Só começar. Isso já é uma reforma. A reforma íntima não é uma mudança brusca. É um processo que se dá um passo de cada vez. Começa com autoconhecimento, floresce no perdão, se fortalece na fé e se consolida no amor. Você está pronto, você está pronta para deixar de ser aquilo que o mundo te moldou, para se tornar aquilo que a sua alma veio ser? Quando a gente se reforma por dentro, tudo ao redor muda, porque a nossa vibração muda. A vida responde o que nossa alma emana. Como diz Ramatiz, o verdadeiro espiritualista não se define por palavras belas, e sim pela vibração que ele exala. E sabe o que é mais bonito? Ninguém precisa ver a sua transformação. Porque quem sente, sente. A luz não precisa provar que é luz. A reforma íntima é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Porque quanto mais você se transforma, mais você transforma o mundo ao seu redor. Um espírito reformado é como uma vela acesa, silenciosa, mas capaz de iluminar uma sala inteira. Como diz Emmanuel, toda mudança verdadeira começa no coração. A luz que você busca já está dentro de você. Tudo o que você precisa é coragem para acendê-la. A reforma íntima não te muda por fora, mas transforma tudo o que você vibra. Sua energia, seu olhar, sua presença. Um espírito reformado é como uma vela no escuro. Não precisa falar nada, só precisa ser. Seja a calma no caos, seja luz na sombra, seja amor onde há dor.
Jung também falou uma frase muito boa: conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Eu já disse, mas eu vou repetir de novo. Quando a gente se transforma, o mundo ao redor muda. A vida se alinha, porque a alma encontra o seu lugar. A verdadeira evolução começa no coração, num chamado da alma, para quem cansou de viver na superficialidade. A maior viagem da vida é aquela que a gente faz para dentro de nós mesmos. Que você tenha coragem de iniciar e fé para não desistir. Reforma íntima. O maior milagre é o da própria transformação. Que a nossa caminhada seja leve, profunda e cheia de amor. Esse conteúdo é para ser uma verdadeira semente de luz. E se chegou em seu profundo, cultive. E se ele te tocou, é porque sua alma está pronta para algo ainda mais profundo. O que precisa ser reformado em você hoje? Que a paz te acompanhe nesse processo de reforma interior. E lembre-se, o universo inteiro se move quando você muda por dentro. Se essa mensagem chegou no seu coração, compartilha, manda para alguém que está precisando ouvir também. Inscreva-se aqui no meu canal, dá um like e deixe o seu comentário. Gratidão e até a próxima imersão espiritual juntos. Até!